Olá, tudo bem? Eu tinha prometido fazer um vídeo por dia e algumas coisas acabaram acontecendo, mas eu vou retomar pelo menos um pouco, se não um por dia, pelo menos um pouco mais de constância sobre os nossos cutucões do livro Nietzsche para estressados. Bom, hoje ele fala de uma coisa muito legal e eu acho que você já passou por isso. Se já não fez isso, se duvidar, está fazendo isso. Vamos lá. Vou falar para vocês. A palavra mais ofensiva e a carta mais grosseira são melhores e mais educadas que o silêncio. Essa introdução não é muito esclarecedora, mas eu vou falar para vocês. Sabe quando você tá meio chateado com alguma coisa e aí você prefere não falar por medo, por insegurança, por raiva, por ego, e aquilo se torna uma interpretação muito pior por parte do outro, que começa a imaginar coisas e vai imaginando, e aí quando vem para a realidade, aquilo que você tinha realmente sentido não é nada perto do que o outro imaginou com o seu silêncio. Ele narra aqui algo bem parecido. A maior parte das guerras psicológicas é iniciada mais pelo que não se diz do que pelo que se diz. Vamos imaginar a cena. A pessoa A está chateado com a pessoa B e parou de falar com B, desde que esse se esqueceu de lhe dar os parabéns pelo seu aniversário. Aqui ele cita uma ideia de que A é um amigo e o B é outro amigo. E um simplesmente esqueceu, né? A pessoa A, deveria ter dito: você não lembra de que dia é hoje? Mas como ficou magoado pela falta de atenção do amigo B, que na realidade foi apenas um esquecimento, resolveu pagar na mesma moeda, com silêncio. Só que olha aqui. B, isso é muito comum, acabou se chateando com A, que de uma hora para outra deixou de atender os seus telefonemas e quando conseguiram se falar, não se mostrou nada gentil. Não acabou, mas eu vou fazer um comentário aqui. Quando você fica chateado ou chateada com alguém, você vai lá e fala para a pessoa? Não. Às vezes, mas na maioria das vezes não. Medo de incomodar, medo de ser mal interpretado. E o medo de ser mal interpretado é exatamente o que acontece por você não falar. Por quê? Porque a outra pessoa vai imaginar o que ela quiser. E se ela estiver num mau momento, ela vai imaginar o pior cenário possível. E a outra pessoa, ciente de que você deixou de falar com ela, não vai perguntar para você. Por quê? Pelo mesmo motivo. Ego, insegurança, medo, dúvida de que você a interprete mal. E também aquela sensação, eu não fiz nada, por que ela parou de falar comigo? Por que ele parou de falar comigo? E aí fica aquela coisa ali, você não sabe o que é? O casal tem muito isso. O homem erra, a mulher não fala, aí ele pergunta o que está acontecendo, ela fala, você não sabe, devia saber. Por quê? Você não sei o quê, porque não sei o que lá. E no final, se ela ou ele, não importa,
Se você ou outra pessoa tivessem apenas dito a verdade, não abriria para interpretações, teria sim a discussão daquele assunto, mas se resolveria. O ego do egocêntrico e não o ego do do nosso inconsciente, desculpa, do nosso inconsciente, o ego do egocêntrico fala mais alto nessa hora. Será que você não está sendo assim? São comportamentos infantis, porém muito mais comuns do que se imagina. Quantos casais brigam por mal entendido que duram dias ou meses até serem esclarecidos? A falta de comunicação também está na origem de muitos conflitos vividos no ambiente de trabalho, sem dúvida nenhuma. Em qualquer ambiente, social, familiar, relacionamento, não dizer as coisas no tempo certo é um dos fatores mais importantes para muitas demissões sem um sentido real. Que você imagina que não tem sentido, não tem motivo, mas você tomou uma atitude, alguém não falou nada e ficou aquele mal entendido, de repente um para de falar com o outro e o outro não sabe por quê, aí esse outro para de falar com um e no final criam intrigas, fofocas e aí você descobre que o silêncio de novo causou o estresse principal e o motivo principal de uma briga, de um conflito, de uma demissão. Nietzsche, que não tinha papas na língua, e é verdade, ele não era lá muito gentil, afirma que é melhor expressar nossos sentimentos, mesmo sem encontrar as palavras adequadas, do que ofender alguém com o silêncio. Muitas pessoas dizem que o silêncio é a melhor resposta para uma ofensa. Na realidade não é o silêncio, mas é o que o ofensor pensa sobre o ofendido que ficou quieto. E como o ofensor está numa situação de guerra interna, senão ele não ofenderia ninguém, automaticamente o ofensor vai pensar sempre da pior maneira. Mas será que é isso que você quer causar para alguém que você ama? Será que é isso que você realmente quer causar para alguém que é da sua família? Para alguém que é um amigo? Será que a pessoa não tem o direito de errar? Será que a pessoa não tem o direito de se confundir? Será que o amor acaba por causa de uma frase mal interpretada, mal dita, mal falada? Será que o amor que você sente por alguém não vale uma situação? Será que você já se colocou no lugar dessa pessoa fazendo coisas que para você foram normais e que a pessoa fazendo para você, você não aceita? E aí você se cala, emburrado, emburrada, você se cala e a pessoa acaba vivendo uma situação de angústia, de agonia, e às vezes a dúvida paira e a pessoa pode tomar decisões baseadas nessa dúvida que ela imaginou pelo seu silêncio. A melhor forma de resolver é o diálogo. E normalmente o mais breve possível. Uma dica para encerrar: quer resolver a maior parte dos seus problemas de relacionamento, seja profissional, familiar ou relacionamento amoroso? Não quer dizer o que está acontecendo na hora, não diz. Mas pelo menos mostra para que lado está o seu pensamento. Você ficou bravo ou brava com uma situação que aconteceu? Fala para a pessoa: não estou bem, não quero conversar por causa disso, disso, disso. Depois conversamos. Isso vai ajudar muito a outra pessoa a saber pelo menos para que lado você está pensando. Vai limitar o pensamento dela naquilo. Ao invés dela imaginar milhões de possibilidades negativas ou positivas, não importa, que na realidade não tem nada a ver com aquilo que você está passando. Então, a melhor forma de resolver é o diálogo.
Se não na hora, pelo menos direcionar para aquilo. No dia seguinte, com a cabeça mais fria, você resolve. Mas a outra pessoa não vai ter milhões de interpretações que podem ser negativas e não vai tomar decisões baseado pelo que essa pessoa mesmo imagina sobre o porquê você está sem falar com ele ou com ela. Legal? Se você gostou, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, curta a nossa página, convide os amigos e com certeza isso vai ajudar o canal a prosperar ainda mais. Legal? Eu volto em breve com a 8ª cutucada do Nietzsche para estressados. Legal? Um beijo, até mais.